O segundo propósito de você ser cheio do Espírito é para receber fé e ousadia. Vamos comigo, Atos, livro de Atos, capítulo 4. Atos 4, versículo 31, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma das características de um homem ou de uma mulher cheio do Espírito Santo é a ousadia. Quando alguém não está cheio do Espírito, essa pessoa se assusta com facilidade, se acovarda com facilidade, duvida com facilidade, murmura com facilidade, desanima com facilidade. Mas quando você é cheio do Espírito, você recebe ousadia. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo ou de temor, mas de ousadia, espírito de poder, de fortaleza. Eu olho quando nós observamos a vida de Pedro. Pedro, antes de ser cheio do Espírito, era um homem bem intencionado, mas ele era alguém inconstante. Era alguém que às vezes dizia ou falava o que não deveria falar. Quando eles estavam ali na última ceia, e Jesus disse que seria preso, ele disse: não, não vai acontecer isso. Se alguém vir prender o Senhor, eu vou levantar, eu vou impedir, se for necessário, eu vou dar a minha vida pelo Senhor, mas ninguém vai te pegar. Pedro, cheio de coragem. Mas aí a Bíblia diz que algumas horas depois, Jesus estava preso, e aí uma multidão acusando o mestre, e aí vem uma menina, chegou em Pedro e falou: viu, não era você que andava com ele? Daí Pedro, com medo de uma menina, disse: não, não era eu não era eu que andava com ele. Não, mas você é discípulo dele, você andava com ele sim. Não, não andava, mas até o seu jeito de falar é igual a ele. Não, mas não conheço ele, não sei quem é não. Pedro ficou com medo de uma menina. É o homem quando ele está vazio de Deus. Mas a Bíblia diz que depois de Atos 2, eles estavam numa casa reunidos, desceu o Espírito Santo sobre eles, eles falaram novas línguas, foram cheios, transbordaram, e estava tendo uma festa lá em Jerusalém. E aí a Bíblia diz que naquela casa, um barulho de glória, aleluia, línguas estranhas, as pessoas começaram a se reunir, meu amado. E se reuniu uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, milhares. E a Bíblia diz que aquelas milhares de pessoas ficaram se perguntando: o que será que está acontecendo? Outros começaram a zombar: esses homens estão bêbados. E a Bíblia diz que Pedro, lembra de Pedro? Aquele homem que alguns dias atrás tinha negado a Jesus por causa de medo de uma menina. Mas agora Pedro vai se levantar no meio daquela multidão de pessoas, e a Bíblia diz que Pedro pregou a palavra com ousadia para aqueles homens. E a pregação foi tão tremenda e com tanta ousadia, que após a pregação, ele nem precisou fazer apelo. Eles mesmos perguntaram: irmãos, o que nós podemos fazer para entregar a nossa vida para esse Jesus? E ele disse: aceita Jesus e batiza nas águas. E a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 homens se converteram ao Senhor, porque Pedro pregava com ousadia. Irmão, a ousadia é uma característica do homem e da mulher cheio de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens e mulheres que foram cheios do Espírito e fizeram a obra com ousadia. Davi, quando todos estavam com medo de Golias, Davi chegou e disse: quem esse incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Davi era um jovem, amado, 17 anos de idade, um menino comum, querendo enfrentar um gigante de 3 metros de altura que ninguém tinha coragem. Mas por quê? Não era por causa da coragem de Davi, mas era porque a unção de Deus, o poder do Espírito estava sobre ele. Ousadia. Quantas vezes, amado, que você está enfrentando um problema, que nós enfrentamos problemas da nossa vida, e às vezes nós permitimos que esse problema tire a nossa fé, e nós deixamos de acreditar, nós deixamos de orar, nós deixamos de pedir, nós deixamos de crer, e às vezes nós abrimos espaço para a murmuração, ao invés de nós usarmos a nossa fé
e dizer para a montanha: montanha, saia daí, vai para lá em nome do Senhor. Nós ficamos com medo da montanha, nós paramos no pé da montanha. Quantas vezes que vem a tempestade e as dificuldades da vida, e ao invés de nós falarmos para o vento: vento, acalma-te mar, nós ficamos com medo, nós murmuramos, nós ficamos falando: será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está me vendo? Será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus se importa comigo? Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele se importa sim. Mas você precisa receber nesta manhã um renovo espiritual, o poder do Espírito, porque o milagre vai acontecer, as coisas vão mudar através da sua fé, através da sua palavra. Você é o instrumento nas mãos de Deus, você é o canal de Deus, que Deus vai usar para mudar a situação na sua casa, no seu trabalho e aonde você for. Você acredita nisso, amado? Amém? Ousadia, fé, através do Espírito.